O meu nome é Renato Miguel do Carmo, eu faço parte da comissão organizadora da conferência no qual se enquadra esta iniciativa que estamos a organizar do Congresso Democrático das Alternativas para o dia 11 de maio, vencer a crise com o Estado Social e com a democracia. Eu vou fazer só uma breve apresentação relativamente aos princípios gerais que norteiam esta conferência. Nós organizamos, no fundo, as várias iniciativas e a própria conferência em função do conjunto de pilares que achamos fundamentais na organização do próprio Estado Social. A democracia, cuja iniciativa está a decorrer neste momento em Coimbra sobre a temática dos direitos e da democracia no Estado Social. A saúde, um tema que foi abordado na semana passada. A educação, que terá uma iniciativa também a seguir, e esta dedicada à segurança social. No caso destes três últimos pilares, saúde, educação e segurança social, encontramos naquilo que nós designamos a economia do Estado Social. E encaramos a economia do Estado Social a partir de três objetivos fundamentais. Primeiro, consideramos, e é isso que de certa maneira também norteia os princípios da própria conferência, os objetivos, em grande medida, são, primeiro, desconstruir um conjunto de ideias feitas sobre o Estado Social. Que, por exemplo, consideram o Estado Social como uma gordura, o Estado Social como um obstáculo ao desenvolvimento, o Estado Social como um alvo, digamos assim, a abater. Depois, o objetivo fundamental desta conferência e destas iniciativas é fazer um diagnóstico sobre os diversos sistemas e subsistemas. Um terceiro objetivo é avançar com propostas concretas de melhoria e sustentabilidade do próprio Estado Social. Como disse, nós encaramos o Estado Social não como uma mera defesa, consideramos que o Estado Social é o grande promotor do desenvolvimento humano e económico das sociedades modernas. E, portanto, isso é um princípio que para nós é inquestionável. No fundo, é inquestionável porque consideramos que o Estado Social deve ser organizado tendo por base dois princípios fundamentais. A universalidade dos direitos, a universalidade das coberturas, a universalidade do acesso, a desculpabilização, outro princípio fundamental, ou seja, o Estado deve ter uma função clara de proteção das pessoas relativamente às incertezas do mercado, com o objetivo, claro, de redução das desigualdades e da pobreza e do aumento do bem-estar social. E, portanto, estes são princípios gerais que norteiam a nossa conferência e, portanto, como eu disse, encarar o Estado não meramente como uma defesa de algo que já está, de certa maneira, supostamente adquirido. Mais do que isso, o Estado Social continua a ser e cada vez será mais fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, consideramos e encaramos o investimento no Estado Social como tendo sido um investimento com retorno e nas várias áreas. E é isso que iremos demonstrar. Mas também consideramos que o Estado Social é constituído por um conjunto de instituições que não são rígidas e, portanto, devem ser configuradas. E daí iremos também tentar refletir em torno de novas reconfigurações do funcionamento do Estado Social, de modo a torná-lo mais eficaz, mas sem pôr em causa os princípios que consideramos. Daí, por exemplo, é fundamental olhar para a forma como o Estado Social se organiza, através das suas redes, por exemplo. Portanto, considerar o Estado Social como um conjunto de instituições que têm que ser, obviamente, melhoradas, tendo em conta, por exemplo, algo que já foi muito claro na última sessão, da saúde. Aliar à questão da universalidade, a proximidade e a participação. Ou seja, é fundamental complementar o Estado Social de outro tipo de dinâmicas que passem por uma maior proximidade com as comunidades e maior nível de participação. Isso foi muito bem indicado na iniciativa da saúde e é um eixo que eu acho fundamental, nomeadamente para fomentar aquilo que é, muitas vezes, negligenciado na análise destas questões, que é a questão da confiança. Nós, para além de sermos um país com problemas de desigualdade, níveis de pobreza acentuados, somos um país que carece, em que as pessoas não têm confiança nas instituições.
nas instituições públicas. E este é um problema que afeta a coesão social e que, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, está a piorar. O Estado Social em Portugal é ainda um processo inacabado. Há um conjunto de problemas que não foram resolvidos pelo Estado Social, foram parcialmente resolvidos. Portugal continua a ser uma sociedade desigual. Portugal continua a ser uma sociedade com níveis de pobreza assinaláveis. Continuamos a ter um déficit de qualificação que é bem vincado. E, portanto, estes fatores estão ainda por resolver. E, por isso, é fundamental continuarmos a aprofundar aquilo que foi feito até agora. Mas, por outro lado, novos riscos se apresentam e penso que alguns destes irão ser discutidos nesta sessão da Segurança Social, nomeadamente a questão do envelhecimento, e mais que o envelhecimento, uma questão também foi abordada na saúde, que é a questão do envelhecimento sem qualidade de vida, e é um problema na nossa sociedade. A questão do impacto do desemprego nos vários sistemas e a pressão que isso estabelece nos vários sistemas do Estado Social, nomeadamente da Segurança Social. Portugal não conhece e não está habituado a conhecer níveis de desemprego na ordem dos 20%, estamos a aproximar-nos disso. E o problema da produtividade, não é? Ou seja, um pouco este triângulo, envelhecimento, desemprego, produtividade, que penso que se orientará grande parte das discussões que vamos ter hoje sobre a Segurança Social e a sua sustentabilidade. Portanto, o Estado Social é, no fundo, um projeto de sociedade. E aí, é dessa forma que nós o queremos e pretendemos encarar. Nesse sentido, no atual contexto político, esta conferência tornou-se mais pertinente do que nunca. Depois da posição do Tribunal Constitucional e da resposta, e já tivemos alguns elementos hoje, do Governo, percebemos que, já tivemos essa noção, mas que neste momento o Estado Social é o inimigo número 1, digamos assim, da política de austeridade. E, portanto, uma política de austeridade que claramente quer um Estado mínimo. Quer um Estado mínimo, mas quer também, associado a isso, uma sociedade fragmentada e, do meu ponto de vista, eu diria mesmo, uma sociedade escangalhada. Portanto, uma sociedade dividida, entre níveis de coesão social muito baixos e, de facto, é contra isso que nós pretendemos lutar através desta conferência e destas iniciativas. Esta conferência e estas iniciativas representam também um espaço de mobilização cívica, de mobilização social, de gerar pontes entre várias perspectivas, nomeadamente no espaço da esquerda, mas não exclusivamente. E, portanto, é esse projeto de mobilização que nós queremos também incorporar nestas iniciativas e nesta conferência. Muito obrigado. Estou aberto.